Esse manifesto público que ora faço é para conhecimento do Poder Judiciário e Administrativo, da Ordem dos Advogados do Brasil, colegas advogados e advogadas, sociedade em geral. Eu, Maria Auxiliadora Oliveira Lima, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados, subseção Bahia, sob o número 14.810, em decorrência das ofensas feitas pelas desembargadoras doutora Débora Machado, doutora Dalila Andrade e doutora Margarete Costa, todas lotadas no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em desfavor do meu cliente e da minha atuação nos autos dos processos, físico e PJE acima numerados, pela primeira vez venho a público fazer uma retrospectiva dos processos, conquanto um pouco longa, mas necessária, para de uma vez por todas esclarecer como atuei e atuo nos autos em questão. Vejamos do processo de conhecimento e do processo de execução. Com o trânsito em julgado destes e autorização do juízo, o exequente, através dos alvarás de folhas 1017 e 1019, recebeu o valor de R$ 4.134.000, que compreendeu parcelas do período de agosto de 99 a novembro de 2001, finalizando assim, em 21 de setembro de 2006, a execução deste período. Da nova conta, recebido o crédito do período retromencionado, no mesmo dia, 21 de setembro de 2006, o exequente apresentou a execução remanescente de folhas 1030, cobrando as parcelas do período de dezembro de 2001 a agosto de 2006. A conta foi homologada e feita a penhora no valor de R$ 10.804.000. O Banco Bradesco embargou de folhas 42 da carta precatória e esclareceu que o presente embargo se referia apenas à nova execução e que não se confundia com a antiga execução, já julgada em definitivo, e reconheceu que deve ao exequente o valor de R$ 184.000 do primeiro tumulto processual, retroagindo a execução finalizada em 21 de setembro de 2006 e acobertada pelo manto da coisa julgada e sem pedido do banco e sem conta de atualização, as folhas 1022, o juiz Dr. Marivaldo determinou que o exequente devolvesse o valor de R$ 384.000, sob pena de penhora dos seus bens, por entender que o valor de R$ 384.000 correspondia à multa de 5%, a qual tinha sido paudada pelo acordo do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O autor peticionou as folhas 1344 e demonstrou com provas concretas que a multa paudada pelo acordo não era a totalidade do valor de R$ 384.000, e sim o valor de R$ 141.000, como confessado pelo próprio banco, as folhas 940. E o restante do valor de R$ 243.000 foi feito a título de reforço de penhora. Assim sendo, o autor colocou à disposição do juízo, em conta judicial, em 9 de outubro de 2006, o valor de R$ 131.000, tendo em vista que a diferença de R$ 10.000 já tinha sido tragada pela contagem de juros e correção. E o mais grave é que o Banco Bradesco, aproveitando da controvérsia entre o entendimento do juízo sobre o valor da multa por litigância de má-fé, o advogado do executado, em 15 de fevereiro de 2007, retirou o processo em carga para Xerox e devolveu os autos à vara sem os cálculos de folhas 940, ou seja, ocultou a prova de folhas 940 que atesta que o valor correto da multa de 5% é de R$ 141.000 e não de R$ 384.000. Tudo isso para beneficiar o banco e causar o tumulto processual aqui questionado e prejuízo irreparável ao exequente, conforme folhas 1344 e 1384 do mandado de segurança. As petições do autor de
de folhas 1344 e 1369 não foram apreciadas. Receoso, manejou mandado de segurança com pedido de liminar. A liminar fora deferida e, no mérito, concedeu a segurança para cassar definitivamente o ato que determinava a devolução do valor de R$ 384 mil e deliberou ainda que fosse apreciado o pedido de reconsideração. E, por fim, declarou subsistente a liminar deferida. Da resposta do magistrado, a relatora do mandado de segurança. O juiz determinou verbalmente a atualização da conta. O calculista apresentou os cálculos consignando que o autor era devedor do suposto valor de R$ 352 mil, porém não deduziu do saldo o valor de R$ 131 mil devolvido pelo autor, bem como corrigiu e atualizou o valor do crédito do exequente até 4 de fevereiro de 2003 e consignou que os alvarás de folhas 1018 e 1019 emitidos em favor do exequente teria sido levantado em 4 de fevereiro de 2003, embora o exequente tenha alertado do referido equívoco, ou seja, que o saque ocorreu em 21 de setembro de 2006. Além disso, os alvarás foram confeccionados em 21 de setembro de 2006, do incidente da execução. O banco, de forma unilateral, rescindiu o contrato de trabalho do reclamante. O autor não concordou, ingressou nos autos da execução, requerendo a nulidade da despedida. O magistrado validou o ato do banco. Face a vícios da decisão, o autor manejou embargos de declaração. Contudo, a decisão de folhas 1568, que o julgou, manteve a decisão embargada e determinou apenas que fosse realizada conferência e retificação na conta da execução remanescente de folhas 1030. Opondo àquela decisão, o reclamante manejou agravo de petição e o acórdão de folhas 1730, que julgou, declarou a nulidade da rescisão contratual, fundamentada na coisa julgada, da demora no julgamento dos embargos à execução de folhas 42 da carta precatória. Estes embargos foram interpostos em 7 de julho de 2007 e a ata da correção ordinária, realizada no período de 23 a 25 de julho de 2012, naquele juízo, determinando que todos os autos em carga fossem julgados no prazo de 10 dias. Contudo, os referidos embargos só foram julgados pelo magistrado em 10 de maio de 2013, ou seja, 6 anos depois da sua interposição, da decisão de folhas 1954, que julgou os embargos da execução do banco de folhas 42 da carta precatória. Esta decisão apenas reconheceu não existir a multa diária por descumprimento da obrigação de pagar e, fundada na doutrina do próprio subscritor dos embargos à execução, decretou a prescrição intercorrente da mesma. Deu razão também ao banco no tocante à taxa de juros aplicada pelo autor na conta que abarcou o crédito no período de dezembro de 2001 a agosto de 2006 e com base na conta equivocada de folhas 1952, feita pelo senhor Rogério, que desafinou o título judicial transitado em julgado, bloqueou de imediato todos os bens do exequente e determinou também que o valor de R$ 10.804.000 penhorados do Banco Bradesco só seria liberado após e somente após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Dos embargos de declaração interpostos pelo autor, como a decisão de folhas 1954 e a conta de folhas 1952 contém vícios no prazo de lei, o exequente manejou embargos de declaração da correção. Neste intervalo, em 3 de junho de 2013, a Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, Bahia, entrou em correição. Eu relatei os fatos ao corregedor, que de logo constatou a falta de prudência do magistrado e do contador na condução do processo e achou por bem avocar os autos para si.
com o objetivo de resolver o tumulto processual. Porém, sem perceber, encaminhou os autos sem o devido processo legal para o magistrado Dr. Ivo Daniel Povas, para o fim de analisar e julgar os embargos de declaração interpostos pelo autor, suspendendo tacitamente o juiz Dr. Marivaldo e o servidor Rogério de atuar no processo da promoção. Embora os cálculos feitos pelo contador senhor Rogério e homologado pelo juiz Dr. Marivaldo tenha tumultuado o processo, como testifica o relatório da corregedoria, que assim dispõe, aspas, o calculista da vara não observou os parâmetros fixados nas várias decisões proferidas nos autos, sobretudo no tocante às folhas 887, 1568. Porém, o senhor Rogério foi agraciado com o cargo de chefe do CAUIM do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ou seja, passou a comandar todas as varas do trabalho do Tribunal Regional da 5ª Região. Da decisão de folhas 1984 e cálculos de folhas 1990, que continuam tumultuando o processo. O juiz Dr. Ivo Daniel Povas, de posse dos autos, determinou ao calculista Carlos Alberto Paes que retificasse e atualizasse as contas de folhas 1952, observando os parâmetros fixados nas decisões de folhas 1568 e 1954, no que tange ao marco inicial e final da multa por descumprimento da obrigação de fazer, e que fosse observados os valores levantados e depositados pelo reclamante. E determinou também que os juros fossem contados na forma crescente no crédito do exequente do período de agosto de 99 a novembro de 2001, em razão da coisa julgada. A primeira parte daquela decisão fora cumprida pelo calculista. Quanto ao segundo capítulo, não foi obedecido pelo contador Carlos Alberto e passou ao largo do magistrado Dr. Ivo Povas. E com isso, Dr. Ivo homologou a conta, que não respeitou a sua própria decisão, e o relatório da corregedoria. E com base na conta equivocada de folhas 1990, convolou em penhora o valor de R$337 mil para a garantia do juízo, sem título judicial, sem o devido processo legal, dentre outras impropriedades. Como a decisão proferida pelo juiz Dr. Ivo Povas existe vício, em 15 de agosto de 2013, o exequente interpôs embargos de declaração. E estes foi julgado pela decisão de folhas 2038, em 31 de janeiro de 2014. E em 5 de fevereiro de 2014, o exequente manejou o seu primeiro recurso de agravo de petição de folhas 2047 e 2077, impugnando a decisão de folhas 1954, 1984 e 2038. Pontua também, como no bojo da decisão de folhas 1984 contém capítulo que penhorou bens do exequente, em 19 de agosto de 2013, o autor foi obrigado a manejar embargos de execução de folhas 2009 e 2019 contra a penhora dos seus bens. Os embargos não foram conhecidos em 4 de novembro de 2015 pela decisão de folhas 2157 e em 10 de novembro de 2015 o autor interpôs o seu segundo agravo de petição de folhas 2159 e 2186. Os recursos de folha 2047, 2077 e 2159 impugnam decisões diferentes e proferidas em momentos distintos. Os referidos recursos foram recebidos e encaminhados para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Diante do relatado, o autor ainda não obteve resposta para os seguintes questionamentos. Por que Dr. Marivaldo e Dr. Ivo Povas, um bloqueou e o outro penhorou bens do exequente sem citação, sem o devido processo legal, mesmo tendo conhecimento da existência nos autos do acordo em mandado de segurança, que determinou que a petição de reconsideração fosse apreciada e que não fosse feita qualquer ato de contrição nos bens do exequente? Por quê?
o banco ocultou a prova de folhas 940, documento este que confirma que a multa excluída corresponde ao valor de R$ 141 mil e não de R$ 384 mil. Com isso, existe indício que a ocultação da prova apenas beneficiaria a defesa do executado, pois o banco utilizou de ardil com a intenção de tumultuar, como tumultuou o processo, e de causar, como está causando, prejuízo irreparável ao exequente e ao Poder Judiciário. E em decorrência disso, o banco não sofreu nenhuma punição. Porque o servidor Rogério, através da conta de folhas 1471, corrigiu e atualizou o valor do crédito do exequente até 4 de fevereiro de 2003 para prestar informações equivocadas, embora já constar nos autos cálculo do juízo, corrigido e atualizado até 1º de março de 2005, assim como consignou que os alvarás emitidos em favor do exequente teria sido levantado em 4 de fevereiro de 2003, embora os alvarás tenham sido confeccionados em 21 de setembro de 2006, bem como não deduziu da conta de folhas 1471 o valor de R$ 131 mil devolvido pelo exequente. Porque a decisão de folhas 1568 determinou que o calculista da vara corrigisse e retificasse a conta, que consignando as parcelas do período de dezembro de 2001 a agosto de 2006. Porém, o contador retificou a conta que abarcou parcelas do período de agosto de 99 a novembro de 2001, já cobertada pelo manto da coisa julgada. Porque o senhor Rogério utilizou-se de estratagema na conta de folhas 1952, ou seja, nos cálculos de folhas 1471, consignou apenas que o autor teria recebido os alvarás de folhas 1018 e 1019 em 1º de 4 de 2003, já na conta de folhas 1952, além de manter o erro das datas do recebimento dos alvarás, adicionou juros decrescentes no crédito do exequente, que compreendeu as parcelas do período de agosto de 99 a novembro de 2001. Período este já cobertado pelo manto da coisa julgada. Porque o magistrado Dr. Marivaldo levou 6 anos para julgar os embargos à execução do banco, interpostos em 7 de julho de 2007. E por que decretou prescrição intercorrente fundamentado na doutrina de autoria do advogado do banco, ou seja, do próprio subscritor dos embargos à execução? Entendendo que a doutrina do advogado do executado era melhor do que o entendimento do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Porque o corregedor avocou os autos em decorrência da incapacidade do contador judicial, porém, este mesmo contador fora promovido para ser chefe de todas as varas do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Porque os embargos de declaração de folhas 2020 e 2021 interpostos pelo exequente não foi juntados aos autos na ordem cronológica da sua protocolização, bem como foram julgados sem a presença de 6 volumes do processo principal. Porque o magistrado Dr. Ivo Pova, juiz incompetente funcionalmente, sem pedido do banco e em sede do próprio recurso do exequente, liberou em favor do Banco Bradesco a penhora no valor de 16 milhões de reais, quando ainda se encontrava pendente de julgamento os embargos de declaração de folhas 2020 e 2021 interpostos pelo autor, embora também a decisão embargada ter determinado que o valor penhorado só seria liberado após e somente após o trânsito em julgado do processo, o que ainda não ocorreu. Porque o juiz, Dr. Marivaldo e Dr. Ivo Povas, usurpou a competência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, quando reabriu discussão sobre a taxa de juros do período de agosto de 99 a novembro de 2001 e sobre a limitação do crédito do exequente,
já que tais matérias foram objetos de discussão no agravo de petição do Banco Bradesco. Este não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região por ser intempestivo. Porque o juiz, Dr. Ivo Povos, homologou os cálculos feitos pelo contador judicial, Sr. Carlos Alberto Paes, sem contudo confrontar aquela conta com a sua própria decisão, e extrapolou os limites da atuação judiciária quando consignou palavras ofensivas à honra e à dignidade do jurisdicionado. Por quê? O ato que penhorou bens do banco foi atacado através de embargos à execução e foi negado ao exequente impugnar o ato que penhorou o seu patrimônio através de embargos à execução. Convenha-se tratamento discriminatório. Esses descompassos, combinado com a falta de cuidado, zelo, gerou uma brutal diferença, o que fez com que o exequente virasse devedor sem título judicial e o banco credor em sede da própria execução manejada pelo reclamante. Do andamento dos recursos de folhas 2047 e 2077, 2159 e 2186 no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Em face dos erros acima mencionados, o exequente representado por mim ingressou com agravos de petições junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Estes recursos foram distribuídos por vinculação à relatora desembargadora, doutora Débora Machado. Dias depois, a relatora entendeu pela livre distribuição e devolveu os autos ao setor. Porém, a presidente do tribunal da época, desembargadora, doutora Adna Aguiar, determinou que os recursos fossem julgados pela relatora das sessões de julgamento do agravo de petição de folhas 2159 e 2186. A primeira sessão fora realizada em 9 de março de 2017, mas foi suspensa em decorrência de pedido de vista. A segunda sessão ocorreu em 3 de maio de 2017, novamente suspensa por vista regimental. A terceira sessão aconteceu em 2 de agosto de 2017. Nessa sessão, a relatora desembargadora doutora Débora Machado leu seu voto, onde eu questionei perguntando à doutora Débora qual dos dois agravos de petições que estava sendo julgado naquela sessão. E a relatora do processo falou que estava julgando o agravo de petição de folhas 2159 e 2186. Eu insisti, dizendo que existia também o agravo de petição de folhas 2047 e 2077. E a relatora falou em alto e bom som. Eu olhei este processo com muito carinho. E se existe outro agravo de petição, doutora, a senhora se posiciona através de embargos de declaração, porque o que está sendo julgado nesta sessão é o recurso de folhas 2159 e 2186. Foi aí que a desembargadora, doutora Dalila Andrade, muito nervosa, adentrou na discussão e buscou impedir que eu falasse publicamente da existência do agravo de petição de folhas 2047 e 2077, pedindo ao presidente da mesa que cassasse a minha palavra, inclusive com a retirada do som. E ainda fez juízo de valor, dizendo que o autor e eu litigavam de má fé. Este caloroso debate fora interrompido pelo desembargador Dr. Renato Simões, presidente da mesa, onde ele falou, entre aspas, neste processo, eu também examinei e entendi que a matéria era uma matéria de ordem pública, mas vossas excelências não estão indo a esta matéria, estão parando antes, na preclusão da possibilidade, que funcionaria quase como uma prévia de exame da matéria. Há uma alegação que também não posso desconhecer, de que esta preclusão teria sido superada. Então, eu vou pedir vista dos autos para examinar isso, fecha aspas. Neste interim, o autor manejou incidente de assunção de competência.
requerendo pacificação da matéria, da impossibilidade da execução invertida ser feita nos próprios autos da execução principal, assim como da possibilidade de impugnar decisão que penhora bens do exequente, com embargos à execução, e que a preclusão não sobrepõe matéria de ordem pública, dentre outros. Neste intervalo também, eu conversei pessoalmente com o assessor da relatora, o senhor Tarciano, e ele falou que se sentia angustiado quando ele olhava para o processo do autor. E disse ainda que o IAC seria inadmitido, bem como que viu o voto da desembargadora, doutora Dalila, e me orientou como proceder para reverter a decisão que seria proferida nos autos do processo do meu constituinte. E, finalmente, mesmo com a preliminar de nulidade por falta de título judicial levantado pelo desembargador Dr. Renato Simões, voto vencido, em 14 de 12 de 2017, face ao voto proferido pela desembargadora doutora Dalila Andrade, prevalecendo assim o voto lido em 2 de agosto de 2017 pela desembargadora doutora Débora Machado, com isso o julgamento do recurso de folhas 2159 e 2186 e a inadmissão do IAC foi concluído na sessão do dia 14 de dezembro de 2017. Onde a turma achou por bem de aplicar preclusão no recurso do autor, sobre o fundamento de que não cabe embargos à execução do exequente contra decisão que julga embargos à execução do executado. Com efeito, quando do julgamento em 14 de dezembro de 2017, do recurso de folhas 2159 e 2186, participaram daquele coro os desembargadores Dr. Renato Simões, doutora Débora Machado e doutora Dalila Andrade. Em 14 de 12 de 2017, a desembargadora doutora Dalila Andrade estava impedida de participar daquele julgamento, porque naquela data ela exercia o cargo de corregedora, o que lhe impedia de exercer jurisdição no processo do autor. Vale pontuar também que, embora tenha sido decretada a preclusão do recurso do exequente, aqueles julgadores adentraram no mérito das questões, constatando e afirmando que o exequente tinha recebido a maior o valor de R$ 923 mil, sem, contudo, apresentar conta nova. Disse ainda que o autor vem tentando de todas as formas transformar o processo em uma fonte de receita eterna e que o exequente se recusa a devolver o valor recebido a maior há mais de uma década, e que a execução sem título judicial pode ser feita nos autos da execução principal, dos embargos de declaração interpostos pelo reclamante. Como existe vício no acordo e em face da autorização da relatora do processo feita na sessão de julgamento do dia 2 de agosto de 2017, o exequente atravessou embargos de declaração e questionou as seguintes matérias: sobre a negativa do julgamento do agravo de petição de folhas 2047 e 2077, sobre a incompetência funcional da desembargadora doutora Dalila Andrade, sobre a execução sem título judicial, sobre a inadmissão do IAC, sobre a negativa da juntada aos autos dos áudios das gravações das sessões, sobre a falta de presença dos autos físicos na sala da sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2017, sobre matérias de ordem pública, dentre outros. E o acórdão que julgou os embargos de declaração para todos estes questionamentos, assim se manifestou que o recurso de folhas 2047 e 2077 foi julgado em conjunto com o agravo de petição de folhas 2159 e 2186,
na sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2017, que a desembargadora doutora Dalila Andrade estava vinculada ao processo em decorrência do voto lido em 2 de agosto de 2017, sem, contudo, considerar a leitura do voto do desembargador doutor Renato Simões na sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2017, sobre o valor levantado a maior, sem conta nova, voltaram a afirmar que o autor recebeu a maior o valor de R$ 923 mil, embora eu ter chamado a atenção daqueles julgadores na tribuna que o cerne da questão trata-se do valor de R$ 337 mil e não do valor de R$ 923 mil. Para tal questionamento, os desembargadores não deram nenhuma importância. E falou também que a competência para fazer o juízo de admissibilidade do IAC é da relatora do recurso principal. Sob a presença dos autos físicos na sala da sessão de julgamento, buscaram esclarecer, sem contudo convencer. Sobre a preclusão, entenderam que o exequente não impugnou de imediato e com o recurso correto a decisão que julgou os embargos à execução do banco. E sobre o voto da desembargadora, a doutora Dalila Andrade, que causou prejuízo ao exequente, a desembargadora, doutora Débora Machado, disse que aquele voto trata-se de opinião pessoal do julgador e não serviu para decidir o recurso do recorrente dos novos embargos de declaração. Mais uma vez, o exequente, detectando vícios no referido julgado, interpôs novo recurso horizontal e nele juntou o áudio da conversa ambiente que eu tive com o assessor da relatora, assim como questionou as seguintes matérias: que na sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2017 foi julgado apenas o recurso de folhas 2.159 e 2.186, que a decisão não tinha apontado os fundamentos de fato e direito que levaram o autor a interpor 2 agravos de petições em momentos distintos e contra decisões diferentes. Que os embargos de declaração de folhas 2020 e 2021 foram protocolados em 15 de agosto de 2013 e após seu julgamento pela decisão de folhas 2038, que ocorreu em 31 de janeiro de 2014, apresentou de forma imediata em 5 de fevereiro de 2014 agravo de petição de folhas 2047 e 2077, contestando a decisão de folhas 1954, 1984, 2038, que julgou os embargos à execução do banco de folhas 42 da carta precatória. Pré-questionou também que os embargos à execução manejadas pelo exequente em 19 de agosto de 2013 impugnou o capítulo da decisão de folhas 1984, que penhorou os bens do autor sem citação, sem o devido processo legal. Para todos estes questionamentos, a desembargadora doutora Débora Machado, de ofício, decretou a sua suspeição superveniente, fundada no artigo 145 do CPC e na certidão emitida pelo seu assessor, o senhor Tassiano, que assim dispõe, aspas, certifico que, nesta data, ao consultar os autos para a preparação de minuta do voto relativa aos embargos de declaração do reclamante, verifiquei a existência de mídia contendo uma gravação esta que foi ocorrida entre mim e a mandatária do embargante, gravação esta que foi realizada sem a minha autorização e o meu conhecimento. Certifico ainda que, ao consultar a mídia colacionada, pude constatar que a gravação foi adulterada na medida em que foram suprimidas todas as manifestações feitas pela mandatária do reclamante, tendo permanecido apenas frases por mim lançadas que, sem as manifestações da outra parte interlocutora, apresentaram-se
descontextualizadas, em face da declaração de suspeição superveniente, a desembargadora doutora Débora Machado não esclareceu ao jurisdicionado as seguintes questões. Por que não contestou a decisão de distribuição vinculada proferida pela presidente do Tribunal Regional da 5ª Região da época, a desembargadora doutora Maria Adna Aguiar? Por que optou em aplicar preclusão no recurso de folhas 2047 e 2077, sem tecer uma só linha sobre os embargos de declaração de folha 2020 e 2021, interpostos pela exequente em 15 de agosto de 2013 e julgados em 31 de janeiro de 2014 pela decisão de folhas 2038, o que ocasionou ao exequente, em 5 de fevereiro de 2014, a interpor agravo de petição de folhas 2047 e 2077, impugnando a decisão de folhas 1954, 1984 e 2038, que julgou os embargos à execução do Banco de Folhas 42 da Carta Precatória. Por que omitiu de se manifestar também que no bojo da decisão de folhas 1984 existe capítulo que piorou os bens do exequente, sem citação e sem o devido processo legal? E que, em decorrência disso, ele, autor, foi obrigado, em 19 de agosto de 2013, a interpor ação incidental, embargos à execução de folhas 2009 e 2019, o qual não foi conhecido em 4 de novembro de 2015 pela decisão de folhas 2157. Porém, em 10 de novembro de 2015, o exequente interpôs agravo de petição de folhas 2159 e 2186, impugnando aquela decisão. E por qual razão suprimiu do exequente a jurisdição do primeiro grau ao aplicar a preclusão no recurso de folha 2159 e 2187? Porque a desembargadora doutora Débora Machado optou por julgar primeiro o recurso de folhas 2159 e 2186 e faltar com a verdade no que diz respeito ao agravo de petição de folha 2047 e 2077, ou seja, dizer que o julgou quando não fez. Porque as desembargadoras, doutora Débora Machado e doutora Dalila Andrade, antes do julgamento do recurso do reclamante, entendiam pela impossibilidade de execução sem título judicial. Porém, quando do julgamento do agravo de petição do autor, entenderam pela possibilidade de execução sem título judicial. E, em seguida, em outros processos, voltaram a entender pela impossibilidade da execução sem título judicial. Por quê? Quem minutou o voto de preclusão, assessor da relatora, senhor Tassiano, me orientou como proceder naquela situação. E por qual motivo ele se sentia angustiado quando olhava para o processo. E por quê? Antes do julgamento, ele já tinha conhecimento do voto da desembargadora doutora Dalila Andrade. E já sabia também que o IAC não seria admitido. Por quê? A desembargadora doutora Dalila Andrade não deixou que eu falasse da existência do recurso de folhas 2047 e 2077, bem como votou no processo do reclamante, mesmo sabendo do seu impedimento. Voto este determinante para não acolher a preliminar de execução sem título judicial levantada pelo desembargador Dr. Renato Simões. E questionada sobre aquele ato, a relatora entendeu que o referido voto trata-se de opinião pessoal do julgador e que nada valeu para decidir o recurso do autor. Por quê? A desembargadora doutora Débora Machado se deu como suspeita no processo do reclamante, após a certidão emitida pelo seu assessor, sem abertura de um processo administrativo para comprovar ou não a veracidade daquela certidão? Porque o recurso de folhas 2159 e 2186 foi julgado sem a presença dos autos físicos na sala da sessão de julgamento.
porque na sessão de julgamento do dia 2 de agosto de 2017, a desembargadora doutora Débora Machado afirmou que estava julgando apenas o recurso de folhas 2.159 e 2.186 e na sessão de julgamento do dia 14 de dezembro de 2017 manteve o seu voto proferido no dia 2 de agosto de 2017 e já na sessão de julgamento do dia 5 de setembro de 2018 diz que julgou em conjunto os recursos de folha 2.159, 2.186, 2.047, 2.077 na sessão do dia 14 de 12 de 2017, porque a desembargadora corrigiu erro material inexistente e os verdadeiros erros materiais não foram corrigidos. Porque a desembargadora, a doutora Débora, não autorizou a disponibilizar via internet o inteiro teor da decisão e da certidão que gerou a sua suspeição, o que me obrigou a viajar 900 quilômetros ida e volta para ver o inteiro teor daqueles atos no balcão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Nestes pontos, verifica-se, sem o menor resquício de dúvida, que os autos não foram compulsados pela desembargadora doutora Débora Machado, pois, se tivesse sido, certamente aquela julgadora não se dava como suspeita e nem aplicava a preclusão nos recursos do autor e, com isso, não causava prejuízo de grande monta ao exequente, da redistribuição do processo em decorrência da declaração de suspeição. Os autos foram redistribuídos para a desembargadora doutora Margarete Rodrigues, que, por sua vez, ao julgar os novos embargos de declaração de forma insustentável, entendeu da desnecessidade da juntada dos áudios aos autos do processo e que o voto escrito expressa com fidelidade o conteúdo do julgamento e que as razões consignadas nos embargos de declaração são confusas e que eu não possuo técnica e desconheço os conceitos jurídicos e que o embargante, após o julgamento dos embargos à execução propostos pelo banco, ao invés de agravar de petição dessa decisão de forma imediata, optou por ajuizar novos embargos à execução e que o primeiro agravo somente fora manejado no dia 5 de fevereiro de 2014, enquanto que os embargos à execução propostos pelo exequente datam de 26 de agosto de 2013 e que em ambos os recursos o exequente pretende a revisão do julgado, que reconheceu que o autor deve a importância de R$ 923 mil, de que não há vinculação afirmada da desembargadora doutora Dalila Andrade nos autos e que os questionamentos feitos pelo autor não têm qualquer tipo de importância para o processo e que o embargante age com escárnio em relação à atividade jurisdicional, buscando tumultuar o andamento do processo. E sem perícia também validou a certidão do assessor da desembargadora, a doutora Débora, e a declaração de ofício de suspeição. E ainda condenou o embargante em multa por embargos procrastinatórios. Também determinou o envio de cópia do acordo para a Ordem dos Advogados do Brasil para eventual apuração de infração disciplinar praticada por mim. É triste buscar o segundo grau do judiciário com o objetivo de fazer cumprir a coisa julgada, a segurança jurídica e aqueles julgadores não darem nenhuma importância para as questões colocadas à sua disposição. Com isso, quero dizer, se as desembargadoras tivessem o mínimo de zelo pelo processo, evitaria assim espaço de versões, opiniões e dúvidas, quais sejam, por que
a desembargadora doutora Margarete, questionada sobre os embargos de declaração de folhas 2020 e 2021, manejados pela exequente em 15 de agosto de 2013, sob a decisão de folhas 2038, que o julgou em 31 de janeiro de 2014, que após a sua publicação em 5 de fevereiro de 2014, o exequente manejou agravo de petição de folhas 2047 e 2077, impugnando a decisão de folhas 1954, 1984, 2038, silenciou-se, porque se calou também em relação aos embargos à execução interpostos pela exequente em 19 de agosto de 2013, face ao trecho da decisão de folhas 1984, que sem a citação e sem o devido processo legal penhorou bens do autor. Pois se aquelas doutas julgadoras tivessem compulsado os autos, certamente constatariam de logo que os recursos de folhas 2047, 2077, 2159 e 2186 não são preclusos e que foram interpostos em momentos distintos e contra decisões diferentes. E que os embargos à execução de folhas 2009 e 2019 datam de 19 de agosto de 2013 e não de 26 de agosto de 2013. E que o valor penhorado pela decisão de folhas 1984 é o valor de R$337 mil e não de R$923 mil. E tem mais. Por que o voto relatado pela desembargadora doutora Margarete em sede de recurso horizontal, ao invés de se ater àqueles autos, buscou intimidar o autor e a mim, atribuindo a nós a culpa do caos processual instalado, assim como maltratou o jurisdicionado e a mim, dizendo que as razões do meu recurso são confusas e que eu não tenho conhecimento técnico jurídico e que os questionamentos postos nos embargos de declaração não têm qualquer importância para o processo. Ademais, se a desembargadora doutora Margarete tivesse cuidado com os autos, também concluiria pela necessidade da juntada dos áudios aos autos, assim como não afirmava que o voto escrito proferido pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região expressa com fidelidade o conteúdo do julgamento. E não afirmava também que não existe nos autos acórdão testificando a vinculação da desembargadora doutora Dalila Andrade no processo. Percebia também que resta claro no áudio da conversa ambiente que tive com o senhor Tarciano, manifestação minha. E em decorrência disso, se aquela nobre desembargadora tivesse um pouco de zelo com o processo, certamente cumpria ou fazia cumprir as disposições legais. Tratava com urbanidade as partes, exercia assídua fiscalização e, sem dúvida, não aplicaria multa ao autor e nem enviava cópia do R-Acordo à Ordem dos Advogados do Brasil para eventual apuração da suposta falta funcional minha, ainda porque eu atuo no exercício regular do manus e desempenho as minhas funções em defesa dos direitos do meu constituinte, buscando fazer cumprir a segurança jurídica e defender a causa pétrea da Constituição Federal, da interposição de medidas adequadas para o caso. Em desfavor de todos os atos impróprios, eu, em defesa do autor, manejei correção parcial, pedido de providência e recurso de revista, os quais pendem de julgamento. Haja vista também a inexistência de recurso próprio para impugnar de imediato a eficácia temporal da decisão de suspeição, o autor manejou mandado de segurança com esta finalidade. Este mandado de segurança foi distribuído na seguinte ordem: desembargadora doutora Léa Nunes, que se deu como suspeita e proferiu redistribuição, o que ocasionou o direcionamento para a desembargadora doutora Ana Lúcia, porém caiu para o desembargador doutor Renato Simões, que se deu como impedido, o que gerou nova redistribuição,
desembargador Dr. Marcos Gugel, que estava de férias, o que ocasionou outra redistribuição. Desembargador Dr. Paulino, que também estava de férias, o que provocou nova redistribuição, desta feita para a desembargadora doutora Ana Lúcia, em 6 de fevereiro de 2019. Redistribuição esta que já estava direcionada para o gabinete da desembargadora desde o dia 29 de janeiro de 2019. Após a redistribuição, no dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h01, o mandado de segurança do impetrante foi submetido à triagem, sem qualquer notificação da parte sobre redistribuição direcionada, artigo 930, 931 do CPC. No mesmo dia, 20 de fevereiro de 2019, desta vez às 14h12, foi proferida a decisão supostamente de autoria da relatora do mandado de segurança, desembargadora doutora Ana Lúcia Bezerra, indeferindo o mandado de segurança do reclamante. Todavia, no cabeçalho da referida decisão, consta como prolator da decisão gabinete da vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A relatora, questionada sobre o erro da logomarca do gabinete, através da decisão proferida em 18 de março de 2019, repetiu a mesma falha, o que não deveria ter acontecido, em decorrência daquelas decisões serem assinadas pela relatora, desembargadora doutora Ana Lúcia, e carregar no seu cabeçalho o logotipo do gabinete da vice-presidente, que na época era a desembargadora doutora Débora Machado, autoridade impetrada naquele mandado de segurança. Por outro lado, embora as decisões tenham sido assinadas pela desembargadora doutora Ana Lúcia, é incomum que no despacho de triagem, proferido no dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h01, de autoria do assessor da relatora, consta expressamente no cabeçalho o órgão prolator da decisão, Gabinete Desembargadora Ana Lúcia Bezerra da Silva. Porém, estranhamente, na decisão quem deferiu o mandado de segurança do reclamante, é elaborada apenas 11 minutos após o despacho de triagem, consta o cabeçalho da vice-presidente do tribunal. Em decisões monocráticas de outros processos de relatoria da desembargadora doutora Ana Lúcia Bezerra, consta expressamente no cabeçalho Gabinete Desembargador Ana Lúcia Bezerra da Silva. Em decisões também de relatoria da vice-presidente, desembargadora doutora Débora Machado, consta também naquele cabeçalho Gabinete da vice-presidente. É de conhecimento notório que cada desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no PJE, possui um perfil exclusivo, onde será redigido e publicado o provimento jurisdicional. Este perfil, ele já contém previamente um cabeçalho fixo, onde consta o timbre e o nome do tribunal e o nome do gabinete do desembargador responsável por proferir a decisão. Nesse sentido, a informação de que o erro da troca de gabinete ocorreu em decorrência de falha humana, ou seja, o servidor que minutou a decisão, ao invés de utilizar o modelo decisão, utilizou o modelo decisão RR. Em que pese a respeitável justificativa, o autor continua com dúvidas, pelos seguintes motivos. Por qual razão, na decisão de triagem proferida pelo assessor da desembargadora Ana Lúcia Bezerra, no dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h01, constar no cabeçalho o seu nome naquele despacho, e na decisão de indeferimento do mandado de segurança proferida apenas 11 minutos após, constar o nome do gabinete da vice-presidente como prolatora da decisão? Por que a triagem, antes da notificação da parte sobre o relator responsável do processo, inviabilizando assim o impetrante de exercer o contraditório sobre a redistribuição? Por qual razão? Redistribuição previamente direcionada. Porque o intervalo de tempo ínfimo, apenas 11 minutos, entre o fim da triagem e a decisão de suposta autoria da desembargadora Ana Lúcia Bezerra? Porque as certidões emitidas automaticamente pelo sistema do PJE atestam
que foi utilizado na estrutura do documento das decisões o modelo decisão e não decisão RR, como quer fazer crer o relatório pericial, feito a pedido das desembargadoras, sem marcação de hora, horário, de intimação do reclamante, para querendo apresentar quesitos e assistente técnico para acompanhar aquela auditoria. Porque só as desembargadoras tiveram oportunidade de formular quesitos para serem respondidos pelos técnicos. Porque no dia 20 de fevereiro de 2020, a desembargadora doutora Ana Lúcia Bezerra proferiu 2 decisões. Uma contém a logomarca do seu gabinete e a outra consigna o logotipo do gabinete da vice-presidente. A autoridade impetrada, na época. Porque mesmo podendo não apresentarem o print da página do PJE no momento, data e hora em que proferidas as decisões do mandado de segurança, 20 de fevereiro de 2019 e em 18 de março de 2019, indicando o modelo do documento decisão RR, no lugar do perfil que pode ser editado pelo usuário. Porque o despacho, decisão e certidão proferidos por outros desembargadores nos autos apontam que, desde o dia 29 de janeiro de 2019, o órgão julgador do mandado de segurança é o gabinete da desembargadora doutora Ana Lúcia Bezerra. E a auditoria feita a pedido das desembargadoras atestam que o processo foi redistribuído para a relatora em 6 de fevereiro de 2019, bem como confirmam que só quem teve acesso aos autos foi o órgão julgador e o senhor Genildo. Porque as providências tomadas pelas desembargadoras só ocorreram no ano de 2019, após 3 manifestações feitas pelo jurisdicionado. Embora os supostos equívocos no sistema tenham sido detectados desde o ano de 2016 e até o ano de 2019, não tinham sido adotadas providências necessárias para a correção dos referidos erros. E por que, durante todo esse tempo, os demais gabinetes não foram avisados da possibilidade de eventual acidente? Troca de logotipo do gabinete. Por que da antecipação do resultado da conclusão do laudo da auditoria, divulgada pelo senhor Tassiano, assessor da desembargadora doutora Débora Machado? Por que a desembargadora doutora Débora Machado e o relatório pericial diz que o cabeçalho da decisão só pode ser visualizado após assinatura e publicação da mesma, enquanto a gestora do sistema do PJE diz que antes da assinatura pode ser visualizado o cabeçalho do documento? Por que não houve posicionamento do laudo pericial sobre envios de arquivos, número de série do computador que proferiu as decisões? Consulta no registro do Windows da máquina para ver se foi utilizado dispositivo portátil naquelas datas. Como se não bastasse tantas impropriedades nos processos do autor, a desembargadora doutora Débora Machado manejou pedido de investigação criminal em desfavor dessa advogada, em trâmite no Ministério Público Federal, onde a mesma confessa que é amiga pessoal da desembargadora doutora Léa Nunes e que o órgão da magistrada é incompetente para julgar mandado de segurança. Ora, pessoal, se a primeira redistribuição direcionada do mandado de segurança, sem notificação das partes, ocorreu em 29 de janeiro de 2019 e teve início no gabinete da desembargadora doutora Léa Nunes, assim como, se o órgão da desembargadora doutora Léa Nunes era incompetente para julgamento do mandado de segurança, cabia apenas àquela douta desembargadora declarasse a sua incompetência funcional e não a sua suspeição, e nem praticar qualquer ato no processo. Colegas, pelo fato dessa advogada demonstrar a verdade dos processos em questões e violação
da causa pétrea da Constituição Federal, a desembargadora doutora Débora Machado entendeu que eu lhe caluniei. E entenderam também que advogo com má fé e que não tenho também técnica e conhecimento jurídico e que eu e o meu constituinte é portador de cegueira intencional e que somos irresponsáveis, e ainda diz que eu tumultuei o processo para não devolver os honorários advocatícios por mim recebidos ao exequente, e que a primeira medida que pratiquei para tumultuar o processo foi interpor embargos à execução de folhas 2009 e 2019. É doloroso suportar tais ofensas, porque feitas por quem deveria respeitar a mim e ao meu constituinte, quer como pessoa, quer como profissional que sou. Assim sendo, assiste-se cabisbaixo à consagração de atos manifestamente fora das normas jurídicas e administrativas. Ou seja, mesmo a desembargadora, doutora Débora Machado, tendo afirmado que olhou os autos com muito carinho, para elas não importam o tumulto processual causado pelo juízo de primeiro grau, a ocultação de provas, a liberação da penhora no valor de 16 milhões de reais, sem o trânsito em julgado do processo, os embargos de declaração de folhas 2020 e 2021, a decisão de folhas 2038 que o julgou, o agravo de petição de folhas 2047 e 2077 e nem a execução sem título judicial e sem o devido processo legal, e nem a política do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria. Não tem também nenhum incômodo de dizer que julgou recurso quando não fez e de alegar que o autor não interpôs recurso de forma imediata contra a decisão de folhas 1954, 1984, 2038 e que a primeira medida manejada pelo exequente foi os embargos à execução de folhas 2009 e 2019 e de falar que o voto escrito expressa com fidelidade o conteúdo do julgamento, bem como de testificar a inexistência de vinculação da desembargadora doutora Dalila Andrade no processo e que o exequente deve ao Banco Bradesco o valor de 920 mil reais, quando o cerne da questão é o valor de 337 mil reais, embora o próprio banco, que é o maior interessado no processo, reconhecer expressamente que deve ao autor o valor de 184 mil reais, não dão também nenhuma importância para usurpação de competência. Incompetência funcional, parcialidade, isonomia, segurança jurídica, julgamento extra petita, julgamento impejur, violação à coisa julgada. Para aquelas julgadoras é comum também decisão que contém o timbre da logomarca da autoridade impetrada e assinada por outra desembargadora, redistribuição pré-direcionada, voto que causa prejuízo ao exequente e apelidado de opinião pessoal, decretação de preclusão, mesmo adentrando no mérito do recurso, dentre outros. Tudo isso por falta de equilíbrio, sensatez, cuidado, zelo. O que importa para aquelas julgadoras é ofender a mim e o jurisdicionado. O que é lamentável o advogado ou advogada utilizar-se dos instrumentos jurídicos e administrativos legais nos prazos de lei em defesa do jurisdicionado e da segurança jurídica e de causa pétrea da Constituição Federal e ser ofendida por quem deve proteger a lei maior, mesmo também a Constituição Federal eleger como indispensável administração da justiça o advogado e a advogada, sem olvidar especialmente da sociedade que está sendo agredida. Como visto, aquelas julgadoras deixaram de praticar atos de ofício e praticaram atos contra disposição expressa em lei,
Por outro lado, segundo Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes. Além do mais, no Estado democrático de direito em que vivemos, não existe mais espaço para omitir fatos e provas e afrontar a Constituição Federal. De tudo quanto aqui dito, o que pode ser provado através dos processos em questão, no mínimo merece um desagravo público. Agradeço a atenção de vocês e o meu muito obrigado.